Capítulo 13, então, faz essa descrição do anticristo e de seu poder e domínio sobre a terra. Primeiro versículo diz assim: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. 10 chifres, nós já vimos na terça-feira anterior, que simboliza então a capacidade destruidora que Satanás terá, que o anticristo terá neste tempo. E a Bíblia se refere a ele também como Abaddon, Apolion, o destruidor, que é Satanás. Então esses 10 chifres simbolizam então essa capacidade destruidora. A ascensão de Satanás se dará então num tempo de muita turbulência. Ele vai emergir do mar. As águas do mar significam multidões. As nações e os povos, na sua turbulência político-social. Então, ele vai sair do mar, ou seja, ele vai sair da multidão de pessoas. Ele vai sair do meio do povo, que vai estar numa turbulência muito grande, numa confusão política e social. Será que a gente consegue identificar hoje na nossa sociedade essa confusão? Então, a qualquer momento, irmãos, irmãs, igreja, estejamos alerta que Jesus estará voltando, vai levar a igreja, e quem ficar vai contemplar então a ascensão do anticristo, da besta, subindo do mar, ou seja, emergindo do mar, do meio da multidão, do meio da confusão política e social. As águas são um símbolo das nações não regeneradas, ou seja, aquele povo, todos, de todas as nações que não aceitaram Jesus, estão simbolizadas aqui através dessa palavra, águas. Lá em Isaías 57, 20, a gente consegue entender direito. Diz assim: mas os ímpios são como o mar. Está vendo? Os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Antes do levantamento do anticristo, irmãos, o mundo estará em desespero, num beco sem saída. E aí então, a besta ela emerge do meio desse caos. O anticristo, com seu grande poder, vai seduzir as pessoas e conquistar as nações. Ele aparecerá num tempo de grande confusão social. O mundo será um campo de guerra. Hoje nós vivemos um campo de guerra, irmãos. Vivemos. Muitos cristãos não estão dando conta disso. E muitos estão vivendo sua vida como se nada tivesse acontecendo. Ele então vai surgir nesse tempo de profunda inquietação religiosa. Nós temos muita inquietação religiosa também no nosso dia. Ele brotará do ventre da grande apostasia. Sabe o que é apostasia? Abandono de fé. As pessoas abandonam a fé, e aí então a besta vem e vai aproveitar esse momento e vai então arrebanhar essas pessoas que abandonaram a fé. Nesse tempo haverá 2 igrejas sobre a terra. A igreja apóstata, aquela que deixou a fé, e a igreja fiel. Ou seja, aqueles irmãos que vão colocar a mão na consciência e bem que foi falado na igreja, que Jesus ia voltar. É verdade mesmo, olha aí, todo mundo foi embora, todo mundo subiu, eu estou aqui, mas eu quero ir para o céu, então agora eu vou permanecer fiel. Pastor, abre a igreja de domingo a domingo, que eu quero ir na igreja todo domingo, todo dia.
eu quero cantar no louvor, eu quero trabalhar na mesa diaconal, eu quero ser presbítero, eu vou estudar até para pastor, porque eu sei que o negócio agora aconteceu mesmo. Então terão duas igrejas, a igreja apóstata, que é aquelas pessoas que falam que nada, isso é mentira. Veio um marciano aí, abriu uma nave, levou todo mundo, mas isso aí não é Jesus não. A igreja apóstata. E a igreja fiel, que sabe da verdade e vai permanecer firme. Então a besta surgirá num tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. A igreja apóstata, que vai estar ali na tribulação, ao lado da igreja fiel, essa igreja apóstata, ela vai continuar desfazendo, não prestando atenção na palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, esse tempo será como os dias de Noé. Profundo, né, irmãos? Profundo. Porque o mesmo que aconteceu, imagina, Noé entrando na arca, a arca já era alguma coisa assim, né, escandalosa, grande, os animais entrando ali em fila, e a arca no lugar onde não tinha nem rio, tinha, e ninguém viu, ninguém percebeu, e Noé entrou, os animais entraram, o último animalzinho entrou, e Noé ali recepcionando. Talvez fosse o bicho preguiça, né? Quem já viu o bicho preguiça aqui na árvore? Interessante, né? Uma vez eu fiquei, olha, eu estava com tempo, estava indo para a faculdade ali, na estação Luz, né, tem a FATEC ali e tal. E aí, naquele parque lá da República, tem bicho preguiça ali, não sei se tem ainda, pelo menos tinha. Eu falei, estou com tempo, a aula vai começar aí em 40 minutos, vou ver esse bicho preguiça andar. Que nada, andou nada. Ele ficou lá, sossegado na dele, mas Noé ficou ali esperando, e Deus também, pacientemente. E o povo não viu nada, as pessoas não viram nada. Aqui, ó, nada perceberam. Hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Jesus está abençoando as nossas vidas, a igreja está louvando em tempo de pandemia. Nós nos esforçamos para deixar as portas da igreja abertas, com toda a segurança, com todo o carinho, com todo o preciosismo, não é? Ensinando, falando, batendo na tecla, para que possamos então pregar a palavra do Deus vivo. Mas muitos estão como na época de Noé. Versículo 2 de Apocalipse 13. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja então, meus irmãos, o dragão é Satanás. E a besta é Satanás. Mas é como se fosse um falso profeta. Porque Satanás, que é o dragão, deu poder à besta. E deu também o seu trono. Ele será um ser totalmente mau e conquistador. Ele será feroz como um leão, que fala aqui, ó, tá vendo? Boca como de leão, feroz como um leão, terá a força de um urso e a velocidade de um leopardo. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos do mundo, através de toda a história. Então a besta, ela é alguém assim que está na sociedade. É um homem, ou uma mulher, é um ser humano, que está na sociedade, que conhece tudo muito bem, e vai aproveitar todas as falhas, e todos os, digamos assim, os acontecimentos ao seu favor.
Então, essa besta, ela toma diferentes formas, mas no fim se manifestará na pessoa de um ser humano, totalmente iníquo e mau. Versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Meus irmãos, o diabo, ele sempre quis ser igual a Deus, desde lá do céu. Quando ele se incomodou com os anjos adorando ao Senhor, e ele desejou aquilo para ele. Nós percebemos que quando Moisés foi pedir para Faraó libertar o povo de Israel, Satanás foi lá e também fez uma cobra, sempre imitando, sempre imitando. A besta que surge da terra, meus irmãos, o anticristo, tentará imitar Jesus. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. Interessante, né? Aqueles filmes lá, irmãos, que são antigos, né? São baseados até na Bíblia. Não sei se eu vou me lembrar do nome, mas Bebê de Rosemary, se não me engano, alguma coisa assim. É uma mulher que ela tem relações sexuais com o próprio filho do diabo. E ali então aquela criança vai ser o anticristo. Ou seja, está imitando quem? Deus. O diabo então, ele tem essa síndrome, ele é invejoso. Por isso as pessoas que são dirigidas por Satanás, pensam que estão bem na crista da onda, no top da balada. O diabo tem inveja até de quem ele levanta. Não, está muito poderoso, Deus te dá uma rasteira. Porque ele dá com uma mão e toma com duas, é o ditado. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos estar atentos. Então, ele será uma espécie de encarnação de Satanás, a besta, que passará por uma experiência de morte e um simulado de ressurreição. É o que falou esse versículo agora. Ele vai ser ferido na cabeça, ele vai ser ferido mortalmente, a besta. Mas o que acontece? Não morre. Aí todo mundo fala, ressuscitou. Olha, não morreu. Foi ferido mortalmente e não morreu. Meus queridos, só que aí ele dá o golpe. Ele vai levar os homens a adorarem a besta. Numa tentativa de imitar o Espírito Santo, que leva os homens a adorarem a Cristo. O Espírito Santo leva a gente, os seres humanos, nós adoramos a Cristo através do Espírito Santo. E Satanás vai ser adorado mediante a besta. A besta que morre, é mortalmente ferida, mas não morre, simula ali uma ressurreição. E a igreja apóstata, aquela igreja que não dá atenção aos juízos do Senhor, essa igreja vai vibrar, ela vai ficar alegre, porque ela viu ali, né, aquela figura de homem, simbolizando Satanás, morreu, mas não morreu, e agora está vivo, e vão todos segui-la, sem medo, sem dó. Meus irmãos, o anticristo, ele vai realizar grandes milagres. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 12, diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. As pessoas rejeitam o amor de Deus, rejeitam a verdade que salva. Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira
e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então a ação da besta, a ação da segunda besta, a ação do anticristo, a ação, meus irmãos, de Satanás, é tudo permissão de Deus. Tudo permissão de Deus. Não é Satanás que se levanta lá, agora eu vou. Não, é tudo permissão de Deus. Versículo 5. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, é um número simbólico. O anticristo vai se tornar irresistível. Ele vai falar, ele vai com palavras arrogantes, todos vão ali na lábia dele. Ele vai abrir a boca e blasfemar contra Deus, diz o versículo 6, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, ou seja, a igreja de Jesus, os que habitam no céu, vai blasfemar contra todos. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Terminei o 7. A expressão foi-lhe dado aparece neste capítulo 6 vezes, ou seja, para demonstrar que realmente Satanás ele tem essa autoridade na terra, ele tem esse poder, ele tem tudo isso debaixo da permissão de Deus. Ele tem essa habilidade, o anticristo será revestido de habilidade e poderes satânicos, ele vai conseguir enganar a todos. As pessoas vão agradecer a ele por ele ter ferido as pessoas. É como se alguém pisar no seu pé e doer e você falar, desculpa porque você pisou no meu pé. As pessoas vão estar atordoadas. Porque ele tem um poder, ele tem uma habilidade dos poderes satânicos. Daniel 7:21 diz, enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Meus irmãos, os santos serão vencidos na tribulação. Sabia? A igreja fiel e a igreja apóstata. A igreja fiel será vencida, mas não espiritualmente. Será vencida fisicamente. Porque no espírito, essa igreja que permaneceu fiel, ela vai morar no céu com Deus. Romanos 8:37 vai falar isso. Meus queridos, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A igreja ela vai sofrer fisicamente, mas ela vai subir e ela vai morar no céu. Versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quem então que vai adorar a besta? Aqueles que não estão escritos, no livro da vida. Todos aqueles, meus irmãos, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, vão adorar a besta. E a palavra continua no versículo 9. Aquele que tem ouvido, ouça. Nós precisamos ouvir sim, meus irmãos. Ouvir muito. Ouvir não só uma vez, várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, haverá de ser morto. Diz aqui a Bíblia. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. A besta, meus irmãos, durante esse reinado tenebroso, ela aprisionou os servos de Deus.
ela está matando, ferindo fisicamente. Por isso esse versículo fala aqui, ó, se alguém há de ir para o cativeiro, vai. Se alguém há de ser morto à espada, vai. Se alguém há de ser morto à espada, a espada virá de ser morto. Então, não terá outra forma de ir para o céu, senão ser aprisionado pela besta, permanecer firme e fiel, aqueles que não foram arrebatados, aqueles que não subiram na segunda vinda de Cristo. A primeira foi quando Jesus nasceu, veio para salvar o mundo. A segunda vinda é para levar a igreja. E aqueles que ficarem são esses aqui, que vão ser aprisionados e vão morrer fisicamente. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, 19b, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, não são os crentes fiéis que estão permanecendo que vão mudar o sistema, mudar as leis. Que vão, não, eu vou me candidatar a deputado, a senador, a prefeito, a isso e aquilo, e eu vou mudar tudo isso. Não. Porque a partir do momento que a pessoa entrar, ela vai fazer um pacto com a besta. É como hoje, meus irmãos. É difícil um evangélico que entra na política e não se corrompe. Eu não vou falar que todos, porque eu não conheço todos. Conheço alguns. E desses alguns, muitos já se corromperam. A palavra do Senhor diz, minha é a vingança. Então esse cristão fiel, ele vai morrer, ele vai ser aprisionado por Satanás. Mas, meus irmãos, o diabo está desesperado, até nesse momento de tribulação. Ele vai estar mais desesperado ainda, porque lá em Apocalipse 19, 20 diz assim, mas a besta foi presa. Aí, meus irmãos, não é a besta que vai prender a igreja fiel. Deus é que vai prender a besta. Está entendendo? Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então o diabo está desesperado, ele está prendendo aqui a igreja fiel, ele está matando e ele está ali exaltando a igreja apóstata, porque ele sabe que ele vai levar todos os fiéis dele, que fazem parte da igreja apóstata, com ele, para o lago de fogo e enxofre. Versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Olha só. Olha como o diabo ele gosta de imitar. 2 chifres. O que diz a Bíblia aqui? Ó? Como cordeiro. Quem que é o cordeiro de Deus? Está vendo? Aí vem uma segunda besta, ou seja, outro falso profeta, em nome de Satanás, para fazer parzinho com a primeira besta. A primeira besta vem com 10 chifres, ele vem com 2 chifres, né? Simbolizando o quê? Como que um cordeiro. Então ele vai ser bonzinho, aparentemente. Ele vai ser um chefe político, porque, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira besta veio do mar, a segunda besta veio da terra. Entendeu? O mar o quê? As multidões de todos os países que estão, né, numa verdadeira confusão. E aí essa outra besta, ela sai da terra, ou seja, ela sai do centro comercial. O que a Bíblia fala? Não ajunteis tesouro na terra. Então, terra na nossa sociedade significa riqueza, significa prosperidade material, domínio. Quem tem terra domina.
Por isso que tinha uma expressão da Igreja Católica, da ala da Teologia da Libertação da Igreja Católica, que dizia terra de todos, terra de irmão. Um negócio assim. Que é a reforma agrária, que nem se fala mais. Né? Interessante. Às vezes, meus irmãos, eu sou crítico do nosso meio evangélico. Nosso meio evangélico não se fala de reforma agrária, não é? Mas os católicos falavam de reforma agrária. E defendiam reforma agrária. E terra para todos. Vira uma confusão, pessoas com má fé, vai lá e compra aquela terra, pega aquela terra, passa para outro. Tem tudo isso aí, claro que tem. Mas é interessante, né? Sabe por quê, meus irmãos? Os cristãos, os protestantes não falam de reforma agrária, porque os protestantes, essa linha protestante que está no poder, eles estão de olho no enriquecimento. Eu quero avião, eu quero jatinho, eu quero muitas terras, eu quero palácio. Para que eu vou fazer reforma agrária? Para dividir os meus próprios bens com aqueles? Mas essa segunda besta virá da terra, ou seja, virá justamente do controle financeiro. Versículo 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, essa segunda besta. Fazia tudo em nome dela. E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhes foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A natureza dos homens, irmãos e irmãs, é a mesma em todos os tempos. O povo no deserto passou a adorar o bezerro de ouro. E a idolatria, então, tem avançado em todas as gerações. Veja que essa segunda besta fez uma imagem da primeira besta e fez essa imagem falar. E ali todos adoraram a ela. Meus irmãos e minhas irmãs, mas para o final dessa parte que eu li, diz ali, no versículo 16, que todos vão receber uma marca. Veja, meus irmãos, que é outra imitação de Satanás, querendo imitar sempre a Deus. Você não tem uma marca de Cristo na sua vida? Você não tem o selo, o penhor do Espírito Santo? Satanás também vai colocar uma marca na igreja apóstata. Vai colocar uma marca nos seus fiéis. E só vão comprar e vender e comprar comida quem tem essa marca. A igreja fiel, ao lado da igreja apóstata, meus irmãos, por isso que ela vai ser presa e vai morrer fisicamente. Porque esses irmãos fiéis, eles não vão permitir a marca da besta neles. Eles não vão aceitar. Eles não vão adorar a imagem da besta. E em contrapartida, eles vão morrer. Porque eles não têm um sinal. A Bíblia fala de sinal. Fala do sinal de Caim. Quando Caim matou o seu irmão Abel, ele recebeu um sinal. Aquele sinal simbolizava proteção e ao mesmo tempo terror.
porque ninguém podia ferir Caim, e quem ferisse ia receber uma praga 7 vezes a de Caim, diz a Bíblia. O anticristo sabe que para Israel o aceitar como seu Messias, exige primeiro um sinal. Por isso ele vai dar esse sinal para todos verem. Para dizer que ele é o verdadeiro Cristo. Ele vai imitar Cristo até nisso. E aí veja que é bem provável que os judeus vão aceitar esse anticristo como sendo o Messias. Por quê? Porque quando Jesus veio em cima de um burrinho. Jesus nasceu numa estrebaria, né? Ele sempre caminhava com os pobres. Não tinha onde recostar a cabeça. E o povo judeu estava esperando alguém que fosse livrá-lo das mãos do Império Romano. Esse anticristo, que é a besta, ele tem esse poder. E ele vai pôr uma marca. E todos vão falar, todos os desavisados, que não aceitaram Jesus, vão falar, esse é o Messias. Está tudo esquematizado já, irmãos. Está aqui tudo na palavra. Às vezes as pessoas querem imitar a roda, mas as pessoas querem fazer um novo jardim do Éden para disfarçar o pecado do primeiro. Não tem como mais, irmãos. Aquele já foi, Deus escondeu. Não dá para fazer outro jardim do Éden aqui na terra, não. Agora é só viver a palavra de Deus, as profecias se cumprindo. Amém? Estou terminando. Último versículo. Diz assim o versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Meus irmãos, esse número é um número simbólico. Eu vou falar algumas coisas aqui sobre este número, para esclarecer a todos nós que a Bíblia, ela trabalha esse número em situações de escravidão, em situações de pecado. Olha só que coisa interessante. O número 666 é o número de um homem mau, sendo a unidade 6 impressa sobre ele em sua criação, na sua história subsequente. Olha só, o homem foi criado em qual dia? No 6º dia, número 6. Então esse 666, eu quero que vocês entendam o seguinte, é como o versículo diz, é um número de homem. Então, em várias épocas, houve pessoas que atribuíram o número 666 a um determinado líder. Está entendendo? Mas esse número se refere ao número de homem, ou seja, a maldade do ser humano. E esse homem que é o 666, é esse que é o falso profeta, que é a besta, que é o anticristo, que é o mal personificado. 3 vezes, 666. Assim como 777 é perfeição de Deus. Muitas pessoas rotulam, né, líderes de países, líderes religiosos, de serem a besta. Não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos ver aqui. Olha só, então o homem foi criado no 6º dia, que é o número 6. Ele deve trabalhar 6 dias. Está ligado ao trabalho. Entendeu? A coisa de homem. O escravo, ele trabalha 6 anos e no 7º ano ele recebe o quê? O ano sabático. Né? Nós percebemos também, meus irmãos, que na oração do Pai Nosso,
a sexta cláusula vai falar sobre o pecado. Então, se a gente orar e fizer dividir a oração do Pai Nosso, aquela parte lá que fala do pecado é a sexta cláusula. Eu só estou fazendo algumas comparações aqui, né? O sexto mandamento, qual que é? Não matarás. Está vendo? Está relacionado com coisa de homem. Quem é que matou? Lá em Gênesis, primeiro homicídio. Né? Então, é interessante, né, meus irmãos? Tem mais comparações também referente a esse número 666, que eu quero falar aqui, que, por exemplo, Golias, né? A altura dele era de 6 côvados. Por que não 5 ou 7? Porque a Bíblia trabalha com símbolos. E o 6 aqui na Bíblia está relacionado com o ser humano, com a maldade do ser humano. Não é? Golias, ele era bonzinho? Golias, ele queria o bem de Israel? Não. Né? A lança de Golias pesava 600 ciclos, ou seja, 6. Interessante, né? E a armadura dele era composta de 6 peças. Agora, uma coisa mais interessante ainda, meus irmãos, que, como eu falei, muitas pessoas na história receberam esse número de 666, atribuindo então a essa pessoa ela ser a besta. E ela podia ser até besta mesmo, né? Mas não a besta, porque Jesus não voltou ainda. Uma dessas pessoas era Nero César, o imperador. Sabe por quê? Eles pegaram o nome Nero César, transformaram no hebraico, e cada letra no hebraico equivale a um número. E somando então Nero César em hebraico, dá 666. Mas não que Nero era besta. Hoje a gente tem como saber isso. Mas na época, ele era a personificação do quê? Do mal. Então, se você vê alguém mal aí na rua, pode chamar de 666. Não é de 13, não. É 666. É a personificação do mal. Não é? O Lazarento, ou quer dizer, o Lázaro. O Lázaro é o 666. É a personificação do mal. Matador em série. Aí, algo que é polêmico, que os cristãos, alguns cristãos, não nós reformados, fala que o Papa é a besta. Porque está nesse mesmo critério. E dá para pensar que é mesmo, irmãos. Dá para pensar que é mesmo. Né? Por quê? Porque o Papa ele tem um slogan, não sei se está na cadeira dele ou na coroa dele, na mitra que ele usa, não sei. Eu posso até pesquisar isso. Que está escrito assim, ó, Vicarius Fideli Dei. Então, Vicarius, Filho de Deus. Você sabe o que é vicário? Ou vigário? Sabe o que é? Substituto. Então, o que quer dizer isso aqui? Substituto do Filho de Deus. Só que quando você pega Vicarius Fideli Dei, em latim, e cada letra significa um número. Que número que dá? 666. Entendeu? O mesmo, quero terminar agora, que a hora já está avançada, quero terminar agora falando o mesmo critério para Hitler. Se você pega o alfabeto inglês, né, e pega a letra A, equivale ela ao número 100. Aí você pega o nome Hitler, que é Hitler.
Aí você soma, né? Cada letra, você soma os números. Sabe que número que vai dar? 666. Então, meus irmãos e minhas irmãs, no dizer de João, em sua epístola, muitos têm se feito anticristos, né? Muitos têm se feito anticristos. Ou seja, têm personificado o mal dentro de si. Isso nos leva a entender que todos esses homens e sistemas, em algum momento, eles estavam ali, representando o anticristo. Tudo nos leva a crer que o anticristo será o governante 666, ou seja, um governante personificado, que personifica o mal, morte, dor, de um sistema político mundial. É isso então que João, ele vê, é isso que ele diz quando ele tem essa visão do Cordeiro lá na ilha de Patmos. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo esteja revelando aos nossos corações a palavra de vida, a palavra de libertação, que é a palavra de Deus. Amém? Igreja sempre atenta, porque os dias estão voando. Essa semana a gente já entra no mês de julho. Isso significa que Jesus está voltando. Que Deus os abençoe.